Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo de Idiomas. Hoje eu gostaria de deixar algumas dicas de leitura para você. Não exatamente dicas de livros, né? Mas sim como ler um texto em língua estrangeira para que você possa aproveitá-lo ao máximo. Ou seja, para que você possa ler o texto e consiga aprender palavras novas, para que você consiga aprender estruturas novas e melhorar também a sua gramática, a sua escrita, a sua fala, tá bom? Não apenas a sua compreensão. Porque um dos grandes erros de quem gosta muito de ler é apenas ler. E quanto mais você lê, melhor leitor você se torna. Mas isso não significa que você se tornará um melhor falante do idioma ou um melhor escritor naquela língua estrangeira. Se você deseja de fato passar da sua compreensão para a expressão, você precisa aprender o que eu vou te mostrar neste vídeo hoje, tá bom? Mas quem sou eu, né? Se você ainda não me conhece, eu sou Igor Barca, sou professor de idiomas e diretor desta escola online maravilhosa. E hoje vou falar um pouco sobre leituras, tá bom? Muito bem, então bora lá. Primeira coisa, né, para quem já está no nível super avançado, é ler literatura. Eu acredito que não há nada melhor do que você pegar um autor de uma língua estrangeira, como por exemplo você pegar um Pirandello, um italiano, né, que escreveu peças de teatro incríveis, por exemplo, né, você começar a ler um Pirandello em italiano, você pegar um Camus em francês, que não tem uma linguagem tão difícil, já é uma linguagem mais contemporânea, e você conseguir ler Camus, Sartre, né, em francês, isso é ótimo, é maravilhoso, né? Até mesmo conseguir ler Voltaire em francês é excelente. Você pegar um Hemingway, por exemplo, e conseguir ler em inglês, ou um Garcia Marques em espanhol, um Hermann Hesse em alemão, isso é ótimo, isso vai melhorar muito, tanto o seu conhecimento do idioma, quanto também o seu nível cultural, né? Você vai conhecer mais da literatura e mais da cultura daquele idioma. Então acredito que a leitura da literatura seja algo essencial para quem já esteja em nível avançado, né? Mas como você vai, desde o nível básico, começar a ler? As dicas que eu vou dar aqui para o nível básico, elas também podem se aplicar para o nível mais avançado. Qual será a grande diferença? Claro, será a escolha das palavras e das estruturas que você vai desejar aprender. Quem está começando vai escolher estruturas e palavras mais básicas, né? Vai ter, inclusive, muito mais palavras a serem aprendidas, muito mais estruturas do que já quem domina o idioma, certo? Então é importante a gente ter isso em mente, né? Apesar das dicas funcionarem para todos os níveis, né? Cada nível vai ter a sua especificidade, cada nível vai escolher uma palavra ou estrutura diferente, né? E a quantidade também será bem diferente, porque quem já domina o idioma, com certeza vai conseguir ler muito mais do que quem está começando agora, tá bom? Então, muito bem, bora lá, gente. Primeira dica que eu gostaria de dar é o que eu gosto bastante, né? Inclusive, é você ler livros bilíngues. Eu acho uma experiência muito bacana, muito legal. Trouxe aqui um livro bilíngue para vocês. Esse daqui chama The Red-Headed League. Não sei se está dando para ver aqui. Este livro, um livro que foi publicado pela Folha de São Paulo, né? Na verdade, não é só ele sozinho, ele é uma coleção. Chama Inglês com Clássicos da Literatura. E além deste livro aqui, você também consegue baixar o e-book, o áudio, tá? No site da Folha de São Paulo, você consegue ouvi-lo. Então, essa é uma das coisas super interessantes que eu gosto de fazer. Então, além de ler o livro bilíngue, ou seja, de um lado em português, do outro lado em inglês, o original em inglês, que enriquece a sua experiência de leitura, né? Você também
pode ouvir. Isso é ótimo, porque você está ali trabalhando mais um sentido. Vai melhorar a sua concentração, a sua atenção, e você vai estar praticando também a compreensão da escuta, né? A compreensão oral. Então, essa metodologia é super interessante, né? Então, primeira coisa, livro bilíngue. Segunda coisa, você pegar um clássico. Geralmente, os clássicos da literatura existem também em formato de audiolivro. Então, você vai baixar o audiolivro, ou alguns até disponibilizam em streaming. Você consegue também ouvir no YouTube alguns livros clássicos famosos, né? Você vai ouvir enquanto lê. Tá? Então, neste livro já tem aqui 2 dicas. Primeira delas, livros bilíngues. Segunda, a leitura enquanto escuta. Tá? Isso é bem interessante, eu já fiz isso várias vezes. Funciona muito bem, principalmente com livros que não são tão agradáveis de ler, né? Por exemplo, eu tive que ler um livro grande, assim, que eu não gostei. Gostei, mas não gostei tanto. Foi o Otelo, né? Na época eu até estava com dificuldade de ler, de me concentrar na leitura, muita coisa na cabeça. Falei, caramba, como é que eu vou ler Shakespeare agora, com tanta coisa acontecendo na minha cabeça, né? E aí eu descobri um audiolivro do Otelo, peguei a versão original, né? E comecei a ouvir e ler ao mesmo tempo. E eu acabei rapidinho, né? Rapidinho assim, 6 horas de escuta. Eu acho que o audiolivro tinha umas 6 horas, entre 4 a 6 horas, não me lembro, 5 horas talvez, enfim. Foram algumas horas aí dedicadas à leitura e eu consegui ler, né, o livro inteiro dessa forma, ouvindo também. Né? Melhorou minha concentração, minha atenção, e eu ainda consegui ouvir a pronúncia daquelas palavras, né? E, claro, também, né, todo o drama shakespeariano ali na leitura. Então foi uma experiência muito interessante. Muito bem. Segunda dica, aliás, a terceira dica de leitura, né? Nem estou mais contando quantas dicas já dei aqui, é você ler. Como falei, literatura é bacana, livro bilíngue, audiolivro é muito bom, mas para quem está começando, eu aconselho literatura adaptada ao nível. Eu sempre falo sobre isso aqui. Eu, inclusive, na universidade, eu não era um grande defensor da literatura adaptada, né? Mas depois eu percebi a importância, principalmente quando eu comecei a ter contato com muitos alunos, né? Centenas de alunos, comecei a perceber como era importante a literatura adaptada para quem está começando agora. Né? Na minha cabeça, para mim, na época não fazia sentido. Falava, não, se eu posso ler a literatura já no idioma, se eu conseguia ler literatura em francês, por que eu leria literatura adaptada? Né? Mas depois eu percebi, como professor, que é muito importante, né, ler literatura adaptada. E eu mesmo já li este livro aqui em espanhol, por exemplo. É um livrinho bem curtinho, ó, do nível A2 em espanhol, né? E com áudio, tá? Também. Então, fica aí. Para mim, assim, bem tranquilo ler em espanhol. Eu já leio literatura, já leio o próprio Garcia Marques no original, né? Mas foi uma experiência bacana, assim, uma leitura rápida, fluida, né? Porque não é muito difícil, com dicas. Aqui, geralmente, esses livros adaptados para quem está estudando, tem muitas dicas de vocabulário aqui embaixo, né, no rodapé, ou então com exercícios depois, ou você tem também um glossário. Então sempre tem algo que facilita a aprendizagem, né, a partir de uma leitura adaptada. É um recurso muito importante, tá? Então fica aí minha dica, qualquer idioma, para qualquer idioma você vai encontrar livros de literatura adaptada. Este aqui é em espanhol, mas você conta também de francês, de alemão, de inglês, né? Todos os idiomas você vai encontrar, de italiano, né? Outro dia eu estava lendo com um aluno de italiano um livro, né, de literatura adaptada. Isso foi uma experiência muito interessante. Ele gostou, ele sentiu que estava lendo de fato em italiano, né? Aprendeu bastante palavras novas, aprendeu estruturas interessantes ali naquela leitura. Bom, muito bem. E agora, eu falei que
bastante livro físico, né? Se bem que os clássicos da literatura você consegue baixar gratuitamente na internet, consegue também, né? Você consegue ler em PDF, pode imprimir, enfim, ou ler no próprio computador. O áudio também, geralmente, ele é online, né? Enfim, então é uma experiência híbrida, né? Tanto física quanto virtual. Mas agora eu gostaria de dar uma dica exclusivamente virtual para você. E por isso eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá bom? Então, este site, eu vou abrir aqui a página inicial dele, chamado Linguar, linguar.com. Ele tem textos adaptados a diferentes níveis em vários idiomas, né? Então a gente tem desde o inglês até o árabe, o finlandês, dinamarquês, norueguês, polonês, tcheco, holandês, italiano, enfim, espanhol, alemão, né? E aqui eu selecionei um texto em alemão, que é um idioma que eu estudo e não estudo ao mesmo tempo, tem essa relação de idas e vindas com o alemão, né? Vou abrir aqui o primeiro texto, um texto chamado Vorstellung, que seria, acredito eu, apresentação, e vou mostrar como é que eu leio um texto, né, de um idioma que eu estou aprendendo, um idioma que eu não domino. Até agora eu só mostrei os idiomas que eu domino, né, como ler em inglês, em espanhol, em francês, em italiano, mas como é que eu leria um idioma que eu não domino, né? Então, vou mostrar aqui para você, certo? Então, a primeira coisa, né, a gente ler, sentar, se concentrar e tirar aquele tempo para a gente ler o texto, né? Então, aqui, Vorstellung. Mein Name ist Anna, ich komme aus Österreich und lebe seit 3 Jahren in Deutschland. Ich bin 15 Jahre alt und habe 2 Geschwister. Meine Schwester heißt Clara und ist 13 Jahre alt. Mein Bruder Michael ist 18 Jahre alt. Wir wohnen mit unseren Eltern in einem Haus in der Nähe von München. Meine Mutter ist Köchin. Mein Vater arbeitet in einer Bank. Muito bem. Então, essa leitura que eu faço, né? A leitura de um iniciante no idioma, né? E para melhorar essa leitura, esse site ele oferece também áudio, né? Então você consegue aqui ouvir o áudio, né, do texto. E uma coisa interessante é você ouvir o áudio e copiar, né? Então assim você consegue melhorar a pronúncia. Eu acredito que eu não esteja compartilhando o áudio aqui com vocês, né? Eu acredito que quando eu iniciei a gravação eu não previa que eu compartilharia o áudio, mas enfim, né, uma coisa que eu faria seria tocar o áudio, né, tocar o áudio do parágrafo que eu acabei de ler e perceber onde estão os meus erros, né? Outra coisa que eu gosto bastante é de me gravar falando. Eu gosto de gravar vídeos, não só para o YouTube, mas também quando eu estou aprendendo alguma coisa nova, eu gravo ali para tentar explicar, para tentar me expressar, né, oralmente sobre o assunto. E também no WhatsApp, né? Então vou explicando ali sobre aquele assunto que eu acabei de aprender, né? Ou lendo, nesse caso aqui, para ter um registro da minha leitura, saber como é que eu estou pronunciando, porque muitas vezes o que a gente não consegue ouvir bem quando a gente fala, né? A gente só consegue ouvir bem depois que a gente grava, né? Então a gente tem parece muito difícil, né? Que a nossa leitura, quando a gente vai ouvir, a gente viu que pronunciou até direitinho, ou então parece muito fácil, e quando a gente vai ouvir, a gente vê que a gente não pronunciou nada correto. Então, é importante, né, você se gravar falando, né, para que você possa corrigir a sua própria pronúncia, tá bom? Então, é isso. Aí depois que eu faço toda a leitura, né, leio, trabalho a pronúncia, trabalho a leitura, vejo o que eu entendi, o que eu não entendi. Aliás, eu começo sempre pelo que eu entendi, tá? Essa é uma dica interessante. Sempre começar pelo que a gente conhece. Porque se a gente for começar pelo que a gente desconhece,
a gente não vai entender nada, a gente vai se frustrar cada vez mais. Então comece pelo que você sabe, pelo que você já conhece, pelo que é parecido com o seu idioma, pelo vocabulário que você já tem, né? Então, neste primeiro parágrafo aqui, eu acredito que eu tenha entendido tudo. Meu nome é Ana, eu venho da Áustria e moro há 3 anos na Alemanha, tenho 15 anos e tenho 2 irmãos. Minha irmã se chama Clara e tem 13 anos, meu irmão Mikael tem 18 anos. Nós moramos com nossos pais em uma casa próximo de Munique. Minha mãe é cozinheira, meu pai trabalha em um banco, né? Então aqui nenhuma dificuldade. Ich lese gerne und mag Tiere. Wir haben einen Hund, 2 Katzen und im Garten einen Teich mit Goldfischen. Ich gehe auch gerne in die Schule. Meine Lieblingsfach ist Mathematik. Physik und Chemie mag ich nicht so gern. Então, mais uma vez, né, minha leitura aqui de um iniciante. E aí, agora tem algumas palavras aqui que eu não entendi, né? Por exemplo, o que seria Teich? Eu não sei. Então, o que eu faço? Eu vou lá no dicionário, né? Tem aqui o Léo, é um ótimo dicionário. E é interessante que aqui já para praticar as duas línguas, né, eu já vou aqui no dicionário francês-alemão. Coloco aqui Teich. O ideal é você ter colocado com letra maiúscula, né, já que é um substantivo. Aí eu vou pesquisar Teich, Leton. Leton, tipo um poço, né? Enfim, não sei, é um poço com água ali, onde tem um peixinho, né? Mit Goldfischen. Goldfischen são peixes, né? Peixinhos dourados, está no plural, Goldfischen. Então, Teich então, é um poço. Aí o que eu faço? Eu preciso registrar essa palavra, né? Ou tem um caderninho em que eu vou registrar tudo, né? Eu usava bastante caderninhos. Hoje em dia, eu já voltei a usar alguns cadernos para me organizar melhor, né? Mas para vocabulário eu tenho usado bastante flashcards, né? Então, eu venho aqui no meu Obsidian, por exemplo, que é um programa, depois eu posso falar sobre isso, inclusive o texto está aqui também, né? Vorstellung. Eu organizo notas das lições, gramática, os textos, as músicas, né? Quem gosta de música pode colocar aqui músicas e vocabulário. Tá? Aqui no vocabulário, olha o que eu coloquei, Vorstellung. E esse é esse daqui, né? O Obsidian, ele permite que você pratique também flashcards. Então não vai ser só um registro aqui que você vai deixar, mas você também vai poder praticar com flashcards. Ele tem essa extensão, tá? Esse plugin. Então aqui, por exemplo, coloco a palavra Teich e aí venho aqui e coloco poço, né? E depois que eu faço isso, ele já cai diretamente aqui nos meus flashcards. Aí eu venho Review Flashcards, veja que eu já revisei 2 ontem, né? Estava testando aqui para mostrar para vocês. E aí, Show Answer, poço, e aí foi difícil, foi bom, foi fácil. Eu vou colocar que foi difícil, que é uma palavra que eu quero revisar mais. Eu vou dizer que foi hard, palavra que eu não conheço. Amanhã, essa palavra vai aparecer de novo para mim, tá bom? Então, essa é uma forma bem interessante de praticar. Essa daqui não é a única forma, inclusive nem é a forma mais tão intuitiva. Se você quiser, inclusive, que eu grave um vídeo sobre este programa, sobre Obsidian, para melhorar os seus estudos, é só comentar aqui no vídeo, tá bom? Mas existem outras formas de fazer flashcards, inclusive eu já gravei falando sobre o Anki. O Anki é uma ótima plataforma de flashcards que você pode também sincronizar com o seu celular gratuitamente e praticar. Então, seja que plataforma você vai usar, né? Tem também a Memrise, tem o Quizlet, né? Tem aqui o Obsidian que a gente acabou de ver, tem o Anki. O bom do Obsidian é que é tudo num lugar só, né? Você não precisa ficar alternando entre tantos aplicativos, né? Mas enfim, vai do seu gosto, como você gosta de estudar, como
o melhor de tudo, como funciona para você, tá bom? Então, essa é uma forma de você aprender vocabulário, né, no mundo atual, no mundo tecnológico. Os flashcards são excelentes, né? Inclusive, trabalham com repetição espaçada, aquela repetição que é programada de acordo com a sua resposta, né? Então, se você achou difícil, vai aparecer daqui a um dia. Se você achou fácil, daqui a 2 dias. Se você achou fácil, desculpa, daqui a 4 dias. Se você achou bom, daqui a 2 dias. Então, dependendo da sua resposta, é importante ser sincero nesse momento, né? O cartão vai aparecer mais ou menos para você. Bom, já falei sobre tudo isso aqui em outros vídeos sobre o Anki, né? Que é o mesmo sistema de repetição espaçada, tá bom? Muito bem, gente. Então, ficam aqui as minhas dicas, né? Então, dei dicas para quem está no nível avançado, para quem está no nível intermediário, para quem está no nível iniciante. Aliás, essas dicas servem para todos os níveis, até mesmo para quem já está no avançado. Por que não criar uma lista de vocabulário para se aperfeiçoar? Porque eu tenho certeza que mesmo você estando no nível avançado, em inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, existem palavras que você desconhece, existem estruturas com as quais você tem dificuldade. Por que não utilizar flashcards? Por que não utilizar a leitura para você registrar palavras novas, para você registrar estruturas novas e depois poder utilizá-las na sua fala e na sua escrita? Isso serve para todos os níveis. Fica aqui o meu convite para você utilizar a leitura como um instrumento para melhorar a sua fluência no idioma estrangeiro.